Ok. Então, gente, hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre uma das minhas grandes paixões, que é o mergulho scuba. E não tem como falar de mergulho scuba sem falar no mar, né? Desde a antiguidade, o mar sempre teve um grande fascínio para os homens. E os homens sempre quiseram pesquisar mais sobre o mar, explorar mais o mar. E justamente por conta disso, desde então, as explorações do mar tiveram início. De início começou por meio da apneia e, em seguida, foram sendo desenvolvidas técnicas bem básicas, que foram sendo desenvolvidas com o passar do tempo, e chegaram finalmente no século XIX. Houve uma grande expansão, um grande boom nos estudos do mergulho. E foi justamente no século. Eu vou citar alguns expoentes, mas que não são os únicos. Primeiramente, o Paul Berry e o John Scott Haldane, que foram dois grandes nomes dos estudos do que a pressão faz com o corpo do ser humano, certo? E também eles definiram os níveis de segurança para o mergulho com ar comprimido. No século XX, eu quero citar o Émile Gagnan e o Jacques Cousteau, que foram os responsáveis pela criação do regulador como a gente usa ele hoje. E foi justamente com eles que nasceu o mergulho scuba. E o que é que significa scuba? Scuba significa Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. E isso tudo é para quê? É somente para identificar esse equipamento que permite que o homem nade com liberdade debaixo d'água sem precisar estar conectado a uma fonte externa de ar. E o que é que tem nesse equipamento? Basicamente, a máscara, que vai permitir que o não está passando. A máscara, que vai permitir que o mergulhador veja com clareza embaixo d'água. Temos o regulador, que é formado por esse primeiro estágio. O segundo estágio são esses dois aqui, que estão. O primário está na boca do mergulhador, que é para onde a gente respira. Esse segundo, que é o octopus, está aí somente por questões de segurança. E essa terceira mangueirinha aqui do lado, ela está ligada no manômetro, que vai indicar a quantidade de ar ainda disponível no cilindro. E bem aqui em cima é o profundímetro, que vai mostrar para a gente qual é a profundidade que você se encontra. E nessa pequena agulhinha aqui, ela vai marcar a profundidade máxima que você chegou. Nós temos ainda o cilindro aqui em cima, que é onde fica o gás que você vai estar respirando. O colete equilibrador, que a gente chama de CE, que fica aqui atrás e vai auxiliar na flutuabilidade do mergulhador, tanto dentro da água como na superfície. Os lastros, eles não dão para ver na foto, mas são pequenos pezinhos de chumbo que ficam espalhados pelo corpo do mergulhador, em bolsinhas, ou então integrados no próprio CE, ou em um cinto, para ajudar também no trim do mergulhador. Temos aqui as nadadeiras e, por favor, o nome disso é nadadeira, não é pé de pato. Se eu conseguir que todo mundo saia daqui sabendo que o nome disso é nadadeira, eu já vou estar feliz. Ok, aí nós temos aqui o computador de mergulho, que na verdade não é essencial para o mergulho, mas ele ajuda incrivelmente, e vocês vão saber depois por quê. E por fim, a gente tem as roupas de mergulho, que elas são nada mais nada menos que algo para proteger o corpo do mergulhador. Especificamente, principalmente na realidade, contra o frio. Tem a roupa seca, que vai impedir que a água entre em contato com o corpo do mergulhador. A roupa úmida, que é aquela roupa de neoprene, que ela deixa que a água entre em contato, mas ainda assim ela permite
um tipo de proteção térmica ainda. Agora, caso você esteja mergulhando num lugar onde a água é maravilhosa, não precisa de nenhum tipo de roupa especial, você pode mergulhar só com uma blusinha UV, uma lycra, está mais do que suficiente. Existem inúmeros tipos de mergulho, mas hoje a gente vai se ater somente a 2 tipos para não ficar muito doido, né? Que são o mergulho recreativo e o mergulho técnico. O mergulho recreativo, basicamente, de uma forma bem sintática, ele é feito em lugares abertos e ele nunca vai ultrapassar o limite não descompressivo. No mergulho técnico, ele também, de uma forma bastante sintética, ele pode ser feito em lugares fechados e, por outro lado, ele, de praxe, ultrapassa o limite não descompressivo. O que são lugares abertos e lugares fechados? Fora o óbvio dos termos, o lugar aberto vai ser aquele em que o mergulhador ele tem uma passagem direta, ele tem um caminho direto para a superfície. Ou seja, você está aqui mergulhando, olha para cima, não tem nada entre você e a superfície, é lugar aberto. Mas ainda assim, mesmo que o mergulhador esteja em lugares que são considerados fechados, como um naufrágio ou então uma caverna, o mergulhador ele sempre está no limite da luz, ou seja, a saída e a superfície ela tá de fácil alcance. Então não tem maiores problemas. Os lugares fechados, por outro lado, são lugares que a superfície ela não é de fácil alcance, ou seja, são lugares que somente mergulhadores técnicos que conhecem técnicas de mergulho específicas e têm treinamento para isso podem entrar. Senão, pode dar ruim, feio. É de assim de mergulhador não conseguir voltar para a superfície e chapéu, né? Acabou o ar, está dentro debaixo d'água, enfim. Vocês entendem o que eu estou falando. E o que é o limite não descompressivo que a gente falou? Basicamente, é um limite de segurança que vai permitir que o mergulhador, ao final do mergulho, volte direto para a superfície sem precisar, em segurança, sem precisar fazer qualquer parada descompressiva, né? E como é que isso vai acontecer? E por que que a gente fala nisso aí? Quando a gente está na superfície, a gente está a uma pressão de um ATM, lembrando lá da escola, né? A pressão de um ATM é a pressão que o nosso corpo está acostumado. Então, o que é que acontece? Quando a gente mergulha, a cada 10 metros, aumenta um ATM de pressão. Então, a 10 metros de profundidade, a gente está a 2 ATM. A 20 metros de profundidade, nós estamos a 3 ATM de pressão e assim sucessivamente. E qual o problema disso? É porque lá embaixo a gente está respirando ar. É o ar atmosférico, anormal, é o ar que a gente respira aqui dentro, só que ele está comprimido dentro desse cilindro. O ar, ele é formado por 21% de oxigênio, 71% de nitrogênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. O problema todo dessa confusão aqui é justamente este rapazinho que é o nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio, quando ele é considerado um gás inerte. E quando ele está no nosso sangue, ele não participa de nenhum tipo de processo lá dentro. Então ele fica ali, só passeando. Sob pressão, ele é empurrado e absorvido para os nossos tecidos. Então, o que é que acontece? A gente está mergulhando. Quanto mais fundo você vai, mais pressão a gente está submetido. Quanto mais pressão, mais nitrogênio. Quanto mais tempo a gente fica lá embaixo, mais nitrogênio é absorvido. Resultado. Esse nitrogênio, quando a gente voltar, tem que fazer o caminho inverso, né? Então, no mergulho recreativo, como a gente não ultrapassa o limite não descompressivo, na hora de voltar, você simplesmente volta tranquilamente, nadando de boa. Chegou no final do mergulho, você chega a 5 metros, você faz a chamada parada de segurança, que é só isso, é uma parada de segurança, não para evitar qualquer probleminha, né? Mesmo que não precise, a gente faz essa parada. Então, a 5 metros de profundidade, espera 3 minutinhos, só para a superfície está tudo certo. Por outro lado, no mergulho técnico, o que é que acontece? Como você ultrapassa o limite de segurança, então o seu corpo já ficou com muito nitrogênio.
Então, na hora que você retorna, você tem que fazer as chamadas paradas descompressivas. E elas servem para justamente dar tempo para o seu corpo liberar o nitrogênio de volta para a corrente sanguínea em segurança. E essas paradas, elas não podem ser suprimidas. Caso elas sejam suprimidas, o que é que acontece? O mergulhador ele pode sofrer a chamada doença descompressiva, que em casos extremos ela pode sim levar à morte. Ok, e como é que a gente faz para evitar entrar ultrapassar esses limites de segurança? Você vai usar esta tabelinha e vai calcular como é que vai ser o meu mergulho, quanto tempo eu vou ficar, qual a profundidade que eu vou chegar, e você vai organizar o seu mergulho para que ele não ultrapasse o limite de segurança. Ou você pode ser muito esperto, comprar um computador e deixar que ele faça todos esses cálculos para você, e você vai mergulhar tranquilo e feliz, sem se preocupar. Agora, depois de tanta coisa técnica, bora fazer o que é mais legal no mergulho, né? É para baixo d'água. Gente, mergulho é isso. É uma porta de entrada para outro mundo. Simplesmente, quando a gente está lá embaixo, tudo é lindo, tudo é excitante. Quando você vê um barco velho desses, é uma chamada para aventura, porque cada lugarzinho que você olha tem vida, tem animais diferentes, tem alguma coisinha para ver. A gente encontrou essas lagostas aí, é muito legal ver esses animais no seu ambiente natural. Isso é um linguado que a gente encontrou também. Isso é uma moreia, a bichinha é feia, mas eu acho ela tão simpática ao mesmo tempo. Isso é uma raia-chita que a gente encontra. Gente, isso aqui é a chamada bait ball. É um grupo de peixes que se mexem juntos. E quando você está no meio, a impressão é que você está dentro de um balé aquático. É a coisa mais deliciosa. Esse foi um tubarãozinho lixa que a gente encontrou, coisa mais bonitinha. Ele ficava olhando para a gente com aquela cara. Deixa eu descansar, vamos embora daqui. E simplesmente assim, ter a possibilidade de você nadar com esses animais é absolutamente delicioso. E quando você enjoa de um lugar, você pode simplesmente ir à noite. E à noite, o mergulho é outro ambiente. Parece que você está literalmente no espaço, que você está flutuando. É muito interessante porque o comportamento dos animais muda, vários dos tipos de. Como é que chama? Da flora que aparece, ela é diferente. Vixe, eu acho que deu uma travadinha. Esse aí é um peixinho cofre, que é um dos peixinhos mais gente boas que existe na face dessa terra. Mas enfim, gente, mergulho. Vixe, deu uma travada. Mergulho, basicamente, é uma. Opa, vixe. É um. É uma atividade para ser feita em grupo. E a comunidade do mergulho é uma das coisas mais lindas que tem. Né? Quando você mergulha num sistema de dupla. Ou seja, você sempre está junto com alguém e caso alguma coisa der errado lá embaixo, vocês juntos vão conseguir subir em segurança e fica tudo certo, né? Entrar para a comunidade do mergulho é uma coisa que eu acho muito bacana e eu falo para todo mundo, pelo menos experimentar uma vez, porque se você for mergulhar, mesmo num lugar que você não conhece ninguém, você vai conseguir, você vai ter contato com pessoas interessantes, é, como é que chama? Com experiências interessantes. E se você der a chance, se der a chance de mergulhar uma vez, você vai ver que a sua vida vai ficar um pouquinho melhor, um pouquinho mais interessante também. É isso. Eu gostaria de agradecer aos que doaram as fotos, ao meu querido DM, que cedeu o vídeo, porque se não fosse ele, eu não tinha imagem nenhuma de quando eu mergulho. Ao meu Dive Center, que está aqui dentro do meu coração, apesar de estar lá longe de Manaus. E eu gostaria de deixar vocês todos com um ditado que todo mundo no mergulho sabe, que quando você for mergulhar, take only pictures, kill only time, and leave only bubbles. Obrigada, gente. É isso. Agora sim. Agora sim. Ok. Então, eu vou falar da dança terapia, a dança que cura.
Então, primeiro, a dança na história do ser humano. Vamos ver a importância da dança, porque, na verdade, é que o ser humano sempre usou a arte como meio de expressão desde tempos imemoráveis. O corpo, os gestos, os movimentos, as danças, que foram utilizados para expressar, para conhecer, para interagir com o meio que rodeia o ser humano. O movimento do corpo é realmente a forma primordial para externar emoções, para usar imaginação e também para aspirar ao sobrenatural e tentar explicar o sobrenatural. A dança tem um papel muito importante na cura em muitas religiões, e também em crenças e práticas xamânicas. Então, a dança terapia surgiu na época de 1940 nos Estados Unidos. É uma técnica psicoterapêutica baseada na colaboração corpo-mente. E foi graças à colaboração de psiquiatras, psicólogos e profissionais de dança. Então, a dança-terapia se baseia em pesquisas sobre comunicação não verbal, sobre sistemas de observação e análise de movimento. Se baseia também em psicologia evolutiva e nas contribuições das escolas psicométricas. Na dança-terapia usa o movimento para ajudar os indivíduos a atingir a integração emocional, cognitiva, física e emocional. Então, primeiro eu quero falar da Maria Fuchs, que eu não sei muito bem qual é a pronúncia do seu nome, porque ela é de uma família russa, ela é argentina, uma dançarina e coreógrafa e dança-terapeuta argentina, que nasceu no 2 de janeiro de 1922, de uma família russa de origem judio. Então, ela realmente achava que a dança era uma forma de se expressar e de se doar. E para ela a dança foi muito importante. Ela começou a improvisar quando ela tinha 4 anos de idade. Então, a Maria fez uma crítica forte aos princípios acadêmicos e estéticos que já estavam pré-estabelecidos, porque ela dizia que a dança clássica, o balé, pertencia somente a uma pequena elite, porque as posições fundamentais respondem a um padrão de beleza social anacrônico, que já não pertence à época contemporânea. Vemos que na dança clássica os princípios estéticos são muito rígidos e se baseiam numa técnica. Tudo se baseia num tecnicismo muito forte e na repetição. Então, é realmente um conjunto de movimentos que tem que se repetir. Também a dança clássica tem uma dificuldade técnica que reprime o estado mental e emocional e físico das pessoas e tem uma limitação do movimento. Por exemplo, na estética da dança clássica, o equilíbrio nas pontas dos pés, que é muito importante, limita outro tipo de movimento, por exemplo, o contato dos pés com o solo, que existe no outro tipo de danças, por exemplo, nas danças africanas. E essa é a crítica que faz Maria da dança clássica. Porque ela considera que a dança pertence a todas as pessoas. Realmente todas as pessoas podem dançar. Somente temos que resgatar a dança. Mas sabemos também que na vida cotidiana temos muitos preconceitos, tabus, temos muitas crenças e medo pelo julgamento dos outros, que impedem um movimento mais espontâneo e mais livre. E é justamente isso o que a dança-terapia quer resgatar. Porque a dança-terapia quer se quer ter um movimento mais livre, mais espontâneo. E é uma procura da unidade, porque na sociedade ocidental temos essa dualidade entre mente e corpo, exterior e interior, razão, sentimentos. E também temos uma crença de superioridade,
né, da mente sobre o corpo. E achamos que a mente tem que ter o domínio do corpo e a razão o domínio dos sentimentos, por exemplo. Mas na dança terapia, procuramos a unidade desses diferentes elementos. E o movimento se torna como uma forma básica de comunicação. A dança nos ajuda a expressar os pensamentos e sentimentos que temos reprimidos e nos permite fazer uma integração emocional, cognitiva, física e social. Então, numa sessão normal de dança-terapia, temos diferentes etapas. Começamos pelo aquecimento. E no aquecimento se usa também a parte dos símbolos, porque geralmente começamos uma sessão de dança-terapia com um círculo e no círculo todas as pessoas são iguais. Porque também o terapeuta vai ficar no círculo e os pacientes também. Então, isso dá uma condição mais igualitária. E no aquecimento, as pessoas começam a conectar com o ritmo da música, que é muito importante, começam a conectar com o corpo. Depois temos a etapa do desenvolvimento. E aqui na etapa do desenvolvimento, temos uma exploração do movimento. As pessoas têm que se arriscar para procurar novos tipos de movimento e para que o inconsciente possa surgir através de símbolos. Por exemplo, pessoas que não aceitam que têm raiva, por exemplo, né? Vão dançar e, através da dança, e sem se dar conta, vão ter o punho fechado. Porque isso realmente representa a raiva que tem reprimida. Ou também para pessoas que são mais tímidas, elas vão poder explorar outro tipo de se mover pelo mundo e pela vida. E, finalmente, temos a etapa do encerramento, que já é para que as pessoas digam adeus. Dessa forma, podemos pensar em nosso corpo como uma unidade e podemos ouvir nosso corpo, suas necessidades e os nossos sentimentos. Então, a nossa terapia tem muitos benefícios psicológicos e físicos. Um desses benefícios é a melhoria da autoconsciência e autonomia pessoal. Também melhora o desempenho de memória corporal, desbloqueia sentimentos ou pensamentos oprimidos, melhora os recursos de comunicação, melhora a criatividade e permite a livre expressão. E também, eu já não posso mudar a slide. Não sei por quê. Já. Ai. Então, era a slide anterior. Já. Nos permite descobrir as potencialidades adormecidas, promove a atenção, a presença e escuta do ser, da pessoa, e desenvolve capacidades cognitivas, motivação e a memória. Proporciona uma maior aceitação de respeito ao próprio ritmo e ao tempo dos outros. Melhora a autoestima, a autoconfiança, desperta o sentimento positivo de que a pessoa é capaz de fazer as coisas. Facilita a expressão de sentimentos, que geralmente são difíceis de serem transmitidos verbalmente. E também traz benefícios físicos, por exemplo, diminui a tensão e rigidez muscular, melhora a coordenação motora, dá maior liberdade de movimento, melhora a noção espacial, estimula a boa circulação sanguínea, dá uma melhoria na frequência respiratória, nos permite adquirir nova elasticidade. E é muito importante que os movimentos sejam sem trauma e sem dores, porque o objetivo é a busca do prazer e do bem-estar físico e emocional. Também proporciona o desaparecimento de mal-estares, como dor de cabeça, dor de costas, e nos permite descobrir novos movimentos.
também promove o autoconhecimento físico. Então, a dança-terapia pode nos ajudar com o transtorno de estresse pós-traumático. Então, o transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno de ansiedade que as pessoas podem experimentar quando têm uma experiência traumática. Então, temos estudos que mostram a efetividade da dança-terapia, por exemplo, com vítimas de abuso sexual. Então, são mulheres que tiveram sessões de dança-terapia, e dessa forma elas puderam ressignificar seu corpo e sua relação com o seu corpo. Também já foi usado com vítimas de violência doméstica, seja a violência psicológica ou física, e mesma coisa, as mulheres experimentaram uma melhoria na sua autoestima e também na sua autoconfiança. Neste caso, se usou também a dança Sufi, que é uma dança ritual para este grupo de mulheres que eram vítimas de violência doméstica. A dança-terapia também é auxiliar na depressão. Temos também estudos em hospitais psiquiátricos com um grupo de pessoas que tinham depressão. E a mesma coisa, fizeram sessões de 30 minutos, e essas pessoas experimentaram uma diminuição dos sintomas de depressão. Realmente se sentiam cheios de energia e com mais vitalidade. Também funciona com adolescentes, onde o objetivo é ter uma maior consciência corporal e poder expressar as suas emoções. E com os adolescentes, os resultados foram que, uma redução da hostilidade, porque eram adolescentes um pouco hostis, e também uma melhoria no seu bem-estar e mais tranquilidade. Finalmente, eu queria falar sobre a dança-terapia para promover a comunicação no autismo. Porque as crianças com autismo têm muita dificuldade para se comunicar de maneira verbal, mas também não verbal. Então, isso vai afastar as crianças de uma vida social saudável, e as crianças podem ficar isoladas. Então, a nossa terapia pode ajudar elas a desenvolver outros tipos de comunicações. Isso pode ajudar também a que as crianças se sintam mais alegres e que se sintam também com menos estresse, com menor frustração. Porque a comunicação é fundamental para a interação com o outro. Então, as crianças, dessa maneira, podem estabelecer o contato com o corpo e, podem diminuir o sentimento de frustração e dificuldade de se exprimir verbalmente. Então, existem realmente vários tipos de dança-terapia. E eu já disse que, por exemplo, a Maria Fuchs fez uma crítica da dança clássica, mas, na verdade, em alguns métodos de dança-terapia, se usa o balé, uma mistura com o balé ou com outros tipos de danças, por exemplo, com as danças africanas, com as danças sufis, com outros tipos de danças, para poder fazer a terapia, mas depende muito do método. E, essas são as referências. E isso é tudo. Ok. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Meu nome é Josi e hoje eu vou me apresentar como estudante de linguística. Eu trouxe aqui um tema
como a gente trabalha com línguas, com linguagem, eu achei que fosse interessante eu trazer uma coisa que eu gosto e uma coisa que possa ser interessante para o nosso trabalho, né, também. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre linguagem, o que seria a linguagem, o que é a linguística, e mostrar um pouco sobre as diferenças entre a linguagem humana e a linguagem das abelhas. Aqui. Começando aqui, então, o que seria a linguística, né? Se nós olharmos os manuais mais famosos na área da linguística, basicamente nós teremos a seguinte definição, que seria o estudo científico da linguagem. Mas aí nós temos toda uma outra questão do que seria a linguagem, e as teorias são um pouco heterogêneas, digamos. Então, há muita coisa a aprender ainda sobre o assunto, e muita coisa dentro da linguística, que ela comporta dentro da linguagem como estudo científico. Trouxe aqui uma citação de um livro bem famoso, de Saussure, em que ele diz basicamente que o ponto de vista que cria o objeto. A grosso modo, isso quer dizer que na linguística nós temos muitas áreas, então é um campo científico muito grande. Então, o que vai definir o que é linguagem vai ser o campo que você escolher estudar. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês alguns dos campos de estudos da linguística. Então, aqui nós temos desde dos sons da língua, que seria fonética, os fonemas, fonologia, a morfologia, que seria o estudo das palavras, a sintaxe, como aqui descrito, frases e sentenças, semântica, que basicamente trata do significado dentro da linguagem, e a pragmática, que trata basicamente do contexto, daquilo que é dito, do discurso. Mesmo dentro dessas áreas que são bem específicas, há muita coisa a estudar. Então, eu acho linguística fascinante, justamente por um dos motivos é esse. Aqui. Sobre o que torna a linguagem humana, eu trouxe hoje um pouquinho sobre Benveniste, que ele é um teórico, um escritor bem famoso, um linguista bem famoso. E basicamente foi notado um comportamento diferente nas abelhas dos outros animais. Porque acontecia o seguinte, eles notaram que alguma abelha, ela saía da colmeia, ela encontrava pólen, e logo em seguida ela voltava para o lugar dela, para a colmeia, e outras abelhas, elas iam exatamente no mesmo lugar que ela estava para pegar pólen, para explorar aquela flor. Então, começaram a investigar um pouco sobre isso, e com a seguinte pergunta, basicamente, como que uma abelha comunica às outras o local exato de onde está o alimento? Né? E a resposta foi bem surpreendente. Eles descobriram que, na verdade, as abelhas dançam para se comunicar. Então, basicamente, o que observaram foi que elas têm dois movimentos principais de dança. O primeiro seria um movimento da esquerda para a direita, ou vice-versa, direita para a esquerda, em círculos horizontais. E o segundo seria uma espécie de dança do ventre, que seria num formato de 8. E com esses movimentos, descobriram que elas conseguiam indicar a exata distância e direção
da onde encontrar o alimento. Então, a partir disso, a gente vê que há uma certa forma de comunicação entre as abelhas, né? Mas o que diferencia esse tipo de comunicação das abelhas da linguagem humana? Primeiramente, o que Benveniste diz é que a mensagem das abelhas não provoca nenhuma resposta do ambiente. Então, isso quer dizer que elas não têm diálogo. Basicamente, uma abelha, ela não vai chegar na outra e falar, oh, olha ali, eu encontrei ali alimento a 100 quilômetros ou a 10 metros daqui. Então, ela vai simplesmente fazer a dança para que as outras entendam o que foi dito. Então, ela não pode, por exemplo, fazer fofoca. Uma abelha, ela não pode chegar na outra e dizer, ouvi dizer que tem alimento ali a 100 metros de distância a oeste. Isso não acontece. Essa é uma das diferenças que ele aponta. Uma das outras diferenças que ele aponta é que as abelhas, elas só conseguem falar sobre algo específico, o alimento. O que a gente não vê na linguagem humana. Nós conseguimos até mesmo escrever poesia, conseguimos falar de sentimentos. Então, é um apanhado muito grande de coisas que a gente consegue fazer com a linguagem. Uma outra coisa que ele aponta também, e que hoje é muito aceito na linguística, seria um recurso, uma característica que se chama recursividade. Basicamente, a recursividade vai ser a capacidade que a gente tem de pegar uma informação e replicar ela. Por exemplo, uma abelha, ela não pode falar, olha, a abelha, essa abelha aqui disse que a outra abelha disse, que a outra abelha disse, que a outra abelha disse que tem comida aqui perto. Coisa que nós conseguimos fazer. Essa é basicamente a recursividade. E a última coisa seria a dupla articulação da linguagem, que aconteceria em 2 parâmetros. Então, basicamente, a primeira articulação, que seria o significado, aquilo que a gente transmite, e a segunda, que seria algo mais físico, por exemplo, sons. Então, as abelhas, elas não conseguem se comunicar, por exemplo, por sons, apenas pela dança. E isso foi algumas das coisas que foram apresentadas como as características da linguagem humana. Agora que a gente já viu um pouco sobre isso, eu queria mostrar um outro exemplo para vocês, sobre um outro animal. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Vou passar aqui um vídeo para vocês. Vou colocar um pouquinho de açúcar. Conseguem ouvir? Ok, obrigada. Aqui é só pra essa formiga chamar as outras, tá ligado? Aí quando ela for chamar, eu vou chamar ela vai passar por mentirosa, que eu vou tirar o açúcar, tá ligado? E daqui a pouco ela vai chamar as outras. Essa é egoísta, ela não quer chamar ninguém não, quer comer tudo sozinha. Ela não vai ceder não, tá ligado? As outras vão vir e falam. Pô, formiga egoísta do caramba. Ó, ela foi lá. Cadê a galera chegando? Cadê o açúcar, viado? Só mentirosa. A galera aí chegando, viado. Ela foi chamar, cadê a porra do açúcar, meu irmão? Ah, porra, velho, vacilo, velho. Então, vacilão mesmo. Olha as paradas chegando, viado. Eita, que viagem. Vou colocar um pouquinho de açúcar aqui, é só pra essa formiga. Ok, então basicamente eles queriam fazer com que a formiga se passasse por mentirosa, mas isso não tem como acontecer, porque a formiga, assim como as abelhas, elas não têm todas essas propriedades, então ela não consegue mentir, coitada. O que acontece é que ela deixa um rastro de feromônio, né? Então ela volta lá
para pedir reforços, para pegar o alimento. E, infelizmente, dessa vez elas não conseguiram. Mas tudo isso para mostrar para vocês como é diferente a forma como os animais se comunicam e como a nossa linguagem ela é rica, né? Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo. Isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar um pouco mais sobre esse tema, que eu gosto tanto. E é isso aí.